Olá pessoal, tudo certo? Eu sou Larissa, instrutora de administração aqui do Secap, e nós estamos indo hoje para a nossa segunda aula. A aula de currículo, é isso mesmo. E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Você fez alguma reflexão sobre a aula passada? Se lembra que nós falamos? Vamos fazer uma rápida reflexão aqui? Conversamos sobre marketing pessoal. É isso mesmo. Marketing pessoal é uma propaganda que você faz de si mesmo para uma entrevista de emprego, para se inspirar, para se organizar, para se planejar para uma entrevista de emprego. Então, a importância que tem de alguns cuidados básicos, simples, mas que fará toda a diferença na hora que você estiver frente a frente com o entrevistador. Dando seguimento à nossa matéria, dando seguimento ao nosso conteúdo e ao nosso treinamento, então vejamos, o que é um currículo para você? Pensa direitinho, não precisa me responder agora, mas faça em rápidas linhas aí em suas anotações o que seria um currículo para você. Vejamos que será muito interessante estar fazendo isso antes de começarmos a aula, porque você consegue depois medir a diferença de que você anotou antes de iniciarmos a aula e como vai ser o seu engajamento, o seu embasamento quando finalizarmos a aula. Isso fará com que você facilite a sua compreensão, o seu conhecimento e consiga comparar o que você tinha antes e o que você aprendeu agora. E aumenta também de alguma forma a sua produtividade. Então vamos lá, agora que você já pensou e acredito que já anotou também o que é um currículo para você, vamos lá para o que acreditamos e temos a certeza que é o currículo. Bom, agora que nós já fizemos as anotações sobre o que é o currículo para você, deixa eu te passar agora o nosso conhecimento sobre o que é um currículo. O que é importante saber? O currículo é uma apresentação pessoal sua a uma empresa. O que ele não é? Ele não é uma autobiografia. Então nós precisamos entender que precisamos apenas colocar coisas necessárias no currículo. Muitas das vezes as pessoas acabam atropelando as coisas. Pensa que no currículo precisa ter informações a mais e acaba exagerando nessas informações. Entenda, o currículo é uma rápida apresentação sua para uma empresa e não uma autobiografia. Então, na hora de fazer um currículo, tome cuidado para que ele sempre seja objetivo. Coloque apenas as informações necessárias, ok? É importante dizer e saber sempre da seguinte coisa: o currículo ele é uma forma da empresa conhecer quem é você antes mesmo de conhecer pessoalmente. Então é despertar nela a vontade e curiosidade de te conhecer melhor. Então faça sempre um currículo atrativo para uma empresa. Então coloque sempre algumas informações e sempre com muita cautela. Lembre-se sempre que a empresa ela está o tempo todo procurando profissionais que cada vez mais queiram aprender, queiram sempre se aperfeiçoar. Então busque estar em constante aprendizado. Jamais estabilize porque você terminou uma faculdade, porque você terminou um curso ou terminou o ensino médio, já é suficiente. Não é. Entenda que grandes profissionais estão em constante mudança, em constante aprendizado. Então procure sempre se aperfeiçoar. Aproveite o momento que estamos para cada vez mais procurar cursos online, para que você consiga fazer e se aperfeiçoar cada vez mais. Porque quando acabar esse momento, nós estaremos aí preparados com profissionais ímpares no mercado de trabalho. Profissionais que realmente precisamos, porque o mercado tem oportunidades, mas infelizmente às vezes falta mão de obra qualificada. Então, que o seu currículo seja sempre atraente, que ele conte a sua trajetória para aquela empresa, a sua trajetória profissional, sempre com muito embasamento e sendo sempre objetivo, ok? Vejamos agora algumas dicas valiosas para que você faça um currículo campeão, para que ele seja o mais atrativo possível para um entrevistador.
A primeira coisa necessária é você iniciar o seu currículo sempre com as suas informações pessoais relevantes. O que seriam então informações pessoais relevantes? Iniciar sempre o seu currículo com seu nome, a sua idade atualizada, seu estado civil. Sempre coloque idade atualizada e nunca data de nascimento. Estado civil é uma coisa também importante, que às vezes as pessoas confundem. Estado civil sempre é casado, solteiro, o que você tem registrado em cartório. Então, às vezes as pessoas confundem com status. Por exemplo, estado civil, já aconteceu de ver currículo com a informação namorando. Então, namorando não é estado civil, ou você é solteiro ou você é casado. Então é importante você colocar esse tipo de informação com cuidado, tá bom? E outra coisa interessante também é sempre colocar nessas informações pessoais o seu endereço. Endereço sempre atualizado. Às vezes as pessoas perguntam e questionam, mas Larissa, por que eu devo colocar no meu currículo o meu endereço? Pessoal, lembre-se e pense também, imagina como se você fosse dono de uma empresa e você tem duas pessoas boas para uma vaga. Uma que mora mais longe da sua empresa e outra que mora mais perto. Qual das duas você escolheria? Se você escolheu a pessoa que mora mais perto da sua empresa, é assim mesmo, está corretíssimo, porque é assim que a empresa enxerga também. Escolher pessoas que morem mais próximo à empresa é uma ótima opção para minimizar qualquer tipo de transtorno. Então isso é importante e as empresas enxergam também. Na hora da elaboração do currículo, nunca esqueça de colocar números de telefones de contatos atualizados. Às vezes nós temos esse problema de pegar currículo com telefones desatualizados. Às vezes a pessoa trocou o chip e nem sequer atualizou o currículo. Então, imagina só, conseguir uma entrevista de emprego às vezes é difícil. E aí imagina quando você consegue uma oportunidade de uma entrevista, o entrevistador liga para você e dá a caixa postal. Não consegue falar com você. Então o importante sempre é colocar o seu contato e sempre atualizado. E além do seu contato, colocar pelo menos um ou dois a mais. Porque se o telefone da caixa postal ou está descarregado, algo do tipo, não conseguirem falar com você, tem outros dois contatos lá para o entrevistador conseguir entrar em contato e não perder, para não fazer com que você perca aquela grande oportunidade. Sempre coloque o nome de com quem o entrevistador vai falar para deixar o recado para você. E é importante sempre você pedir à pessoa a autorização para colocar o contato dela, fazendo da seguinte forma. Então, se é seu pai, sua mãe ou um vizinho, informe essa pessoa, olha, eu deixei o seu número como contato para uma entrevista de emprego. Caso liguem para mim, você pode me informar? Tem algum problema deixar seu contato? Porque tem gente que às vezes acaba não se importando, mas tem outras pessoas que faz tanto tempo que às vezes ela não convive com você, que aí quando você coloca seu número de telefone ali e aí o entrevistador entra em contato, ela nem se lembra, às vezes pergunta assim, olha, eu gostaria de falar com Larissa. Aí a pessoa às vezes não se lembra, olha, não tem ninguém com esse nome aqui não. E às vezes você acaba perdendo uma grande oportunidade por conta disso. Então é bacana sempre pedir às pessoas antes, informar que se ligarem para elas quando estiverem precisando falar com você, para ela passar o contato. Que de alguma forma também você está refrescando seu nome, a memória dela, ok? Outra coisa importante também nas informações pessoais relevantes é a questão do e-mail. Já aconteceu de eu pegar e-mails de pessoas com apelidos, com nomes no diminutivo, então evite esse tipo de coisa. É importante sempre colocar no seu currículo um e-mail mais formal possível. Coloque seu nome, sobrenome, números, mas nunca coloque apelidos, porque não é interessante para uma entrevista de emprego, ok? Então essa parte de informações pessoais relevantes é bem tranquilo, não é mesmo? Então só evitar colocar informações a mais. Já aconteceu da pessoa, às vezes em dados pessoais relevantes, colocar, por exemplo, a quantidade de filhos,
essas informações não têm a necessidade agora. Se a empresa querer saber esse tipo de informação, na entrevista ela vai te perguntar. Agora, no momento, não é bacana. Lembre-se que nós precisamos ser o mais objetivo possível, ok? Outra questão muito importante também é investir em seu currículo. Alguns minutos atrás eu falei sobre isso. Procure sempre se aperfeiçoar, buscar sempre fazer cursos novos, treinamentos, workshops, porque isso faz muita diferença na hora de um entrevistador escolher você ou outra pessoa. Imagina só que em duas pessoas, imagina que você seja dona de uma empresa e está recrutando pessoas para a sua empresa. Tem duas pessoas com o mesmo nível de conhecimento, os dois têm praticamente a mesma formação. E aí, qual das duas você escolheria para a sua empresa? Decisão difícil, né? Normalmente nós tendemos a escolher aquele que tem um diferencial, uma coisa a mais. Se você tem um curso a mais que a pessoa, se você tem workshops ou treinamentos a mais, com certeza você será notado. Então é uma coisa bacana, porque mostra para aquela empresa que você está em constante aprendizado e quer sempre se melhorar. E nunca estará na zona de conforto. Empresas enxergam mínimos detalhes e é importante sempre você estar seguindo essas diferenças, porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença numa oportunidade de emprego. Então queira sempre investir em conhecimento. Entenda que nunca comprar um curso é um gasto, pelo contrário, é um investimento para o seu crescimento profissional. Passe a partir de hoje a enxergar a sua vida profissional e tudo que você fará como investimento para ela como coisas que vão agregar. É sim um investimento para a sua vida profissional que lá na frente você vai agradecer a si mesmo, pode ter certeza disso. Outra coisa importante também, vejamos só, essa dica que eu vou dar agora é extremamente importante e necessária. Cuidado com o português. Já peguei inúmeros currículos com erros de português gravíssimos. É importante sempre você fazer um currículo com muito cuidado, com muita cautela, olhando sempre o que está sendo escrito. Ao finalizar um currículo, é sempre importante também você estar analisando ele por inteiro e, se possível, pedir a outro colaborador, algum outro colega, um irmão, algum familiar para estar olhando aquele currículo, porque aí você vai minimizar o maior número de erros. Fazendo da seguinte forma: olá fulano, será que tem como você dar uma olhadinha no meu currículo aqui para mim? Eu já olhei, já percebi aqui que para mim não tem nenhum erro, tem como você dar uma olhadinha? Porque às vezes nós estamos tão no automático que são coisas pequenas e que nós não conseguimos enxergar. Então é bacana outra pessoa olhar, ter uma segunda opinião para facilitar e diminuir o maior número de erros. Porque com certeza será assertivo isso também. Utilize sempre seu currículo como uma ferramenta de marketing pessoal. Então, quanto mais formos assertivos na organização e elaboração dele, melhor. Porque aí, de alguma forma, você está chamando a atenção daquele entrevistador para o seu currículo, para que ele seja notado, para que desperte nele a vontade de te conhecer, porque é isso o nosso objetivo, ok? A dica de agora é: nunca coloque documentos pessoais seu em um currículo. Mas Larissa, por que não? Eu gostaria de adiantar esse processo para a empresa. Não, nunca faça isso. Por quê? Primeiro, nós não sabemos em mãos de quem que vai parar esse currículo. Imagina se esse currículo ele cai em mãos erradas. Olha o transtorno que vai acontecer para você. E segundo, é que se a empresa realmente quiser te contratar, esses documentos ela pedirá a você pessoalmente. Então, na hora de colocar RG, CPF, anexar junto ali também seu certificado de cursos, essas informações, se a empresa realmente quiser te contratar, ela te solicitará isso tudo pessoalmente. Não podemos nos arriscar, não é verdade? Outra dica valiosíssima, e essa é uma das coisas que eu considero mais importantes, pessoal. Nunca minta em informações de um currículo. A pior coisa que tem, pessoal, é a pessoa mentir. Por quê?
Imagina que eu coloco lá que eu tenho uma formação em inglês avançado, que eu tenho cursos superiores, sendo que eu não tenho, que eu tenho formação em determinado curso profissionalizante, não tenho. Entenda que dentro de um currículo as informações precisam ser verdadeiras. Às vezes as pessoas querem impressionar e às vezes acaba errando a mão quando faz isso. Entenda que é melhor você colocar as informações verdadeiras suas ali, porque se a empresa realmente gostar de você, ela vai te contratar por quem você realmente é e não por um personagem que você criou. Sem contar também que a sua moral ali dentro daquela empresa não será das melhores. Seremos interpretados como mentirosos. Então, para que você de alguma forma acabe atrapalhando o seu desenvolvimento naquela empresa por conta de uma informação, é melhor não colocá-la. É igual, por exemplo, isso é muito comum. Larissa, eu trabalhei numa empresa como balconista. Eu trabalhei num mercadinho próximo à minha casa como balconista. Você tem uma comprovação em carteira para colocar lá? Se você não tem como comprovar, é melhor que não coloque no currículo, para não soar como uma mentira. É da mesma forma que eu chegar na sua empresa e dizer que eu fui encarregada geral numa multinacional por muitos anos. A primeira coisa que você vai pedir é o quê? A minha carteira de trabalho. Se eu não tenho como te comprovar isso na carteira de trabalho, você vai acreditar em mim? E aí? Percebe que há uma diferença muito grande e isso realmente não vai soar como uma verdade? Então evite de colocar esse tipo de informação no seu currículo. Mas e, por exemplo, se eu tenho essa experiência e realmente trabalhei, porém não tenho comprovado carteira? A minha dica é, não coloque no currículo. Caso a empresa te chame para uma entrevista e te perguntarem sobre experiência profissional e você não tiver nada comprovado em carteira, você informa, olha, tenho experiência em determinada área, porém não coloquei no meu currículo porque não tenho comprovação em carteira. É muito mais nobre utilizar esse tipo de informação, porque aí eles vão dar uma credibilidade em você. Então, nunca minta, trabalhe sempre com a verdade, porque se te contratarem, estão contratando pela sua verdade. Agora sim, vamos ver algumas outras dicas valiosas para a elaboração específica do seu currículo. Vamos discutir agora sobre alguns tópicos que devem ser colocados em currículo. Vamos lá? Então vejamos agora quais são as partes que devem conter no seu currículo. Inicie sempre o seu currículo com as suas informações pessoais relevantes. Então, os seus dados pessoais, como falamos no início do vídeo. Logo depois, precisamos colocar o nosso objetivo profissional. Muitos alunos às vezes me perguntam, Larissa, o que eu devo colocar no meu objetivo profissional? A dica é, sempre coloque a área que você deseja trabalhar naquela empresa, para facilitar para o entrevistador. É muito importante que você ajude a ele entender qual seria a sua facilidade, qual seria a área que você tem mais facilidade. Não te indico colocar aí o cargo específico. Deixe uma coisa mais aberta, porque às vezes você informa um tipo de cargo específico e naquele momento eles não estão precisando de pessoas para aquela vaga. Então é importante sempre você deixar isso mais aberto. Coloque sempre a área que você deseja trabalhar. Área administrativa, área do pedagógico dentro da empresa, setor comercial, setor financeiro. Então é importante você deixar isso mais aberto, não especificando o cargo, ok? O próximo tópico que nós iremos falar será de qualificações. Qualificações, o que seriam essas informações que devemos colocar no nosso currículo? Qualificações são qualidades suas ou facilidades suas que vão atribuir valor àquela empresa. Nesse tipo de tópico é importante sempre você colocar as suas facilidades ou flexibilidades também. Por exemplo, facilidade de trabalhar em equipe, facilidade de liderança caso você tenha,
flexibilidade de horários, flexibilidade para viagens, porque às vezes a empresa tem um tipo de colaborador que às vezes é muito bom, só que ele não pode viajar, e naquela empresa precisa de pessoas para viagens, então às vezes isso facilita na hora de uma entrevista. Só que pesquise direitinho se a empresa realmente precisa de pessoas para viajar, então se ela não precisar, não é importante que você coloque esse tipo de informação. Então, na parte de qualificação, seriam as suas qualidades que vão atribuir valor àquela empresa. Logo depois vejamos o tópico formação acadêmica. É um espaço que você tem para colocar o seu nível de escolaridade. Se você já concluiu o ensino médio, você pode colocar ensino médio completo. Se é superior, ensino superior completo. Agora, se você é um tipo de aluno que ainda está em formação, é importante sempre colocar, por exemplo, nome da escola, ano que você está nesse momento em andamento e ano de conclusão, ou seja, a data prevista para término. Quando você terminará esse ensino médio ou ensino superior, coloca sempre data prevista para término, porque é uma previsão. Até lá você não sabe o que pode acontecer, né? Então é importante sempre embasar nisso. Por exemplo, imagina que você está numa escola ainda em formação, está no segundo ano do ensino médio. Então coloca o nome da escola, exemplo, tá? Aristóbulo Barbosa Leão, segundo ano, ano de conclusão, 2021. Ou seja, estou no segundo ano, então data prevista para término será ano que vem. Ok? Então é importante sempre colocar dessa forma. Outra coisa também importante, vamos lá, cursos profissionalizantes. É importante colocar nessa parte aí os cursos que você já fez ou que está em andamento. Nessa parte é hora de você abusar nos cursos que tem a ver com aquela empresa. Então entenda sempre o seguinte, é importante sempre colocar os cursos que você já fez que tem a ver com aquele cargo ou com aquela empresa. Evite de colocar coisas que não tem a ver. Exemplo, se você está indo fazer uma entrevista para uma área administrativa, não é interessante você colocar um curso que você fez de petróleo e gás. Percebe a diferença? Então, sempre na hora de colocar esse tipo de informação, é importante você colocar os cursos que tem a ver com aquela empresa. Colocando sempre o nome da instituição, o nome do curso que você faz e a carga horária que você tem. Isso é importante sempre porque vai enriquecer também. Porque às vezes nós temos alunos que têm um curso, faz um curso profissionalizante de duração de 1 ano e às vezes não coloca a carga horária lá. Então, quando eu vejo um tipo de currículo como esse, eu fico assim, tá, mas é uma pessoa que fez um curso de quanto tempo? Não tem como eu medir, percebe? Então, isso também é importante ser colocado. Então, quando você coloca a carga horária, por exemplo, nós temos um curso aqui no SECAP de 1 ano e 1 mês, 13 meses. E aí o aluno tem uma carga horária de 153 horas. Então, olha como enriquece o currículo. Não é um cursinho que ele fez rápido de, por exemplo, um dia. Então, sabemos que tem um embasamento mais profundo. Então, desperta no entrevistador a curiosidade de te conhecer mais. Então, todos os cursos que você fez que tem a ver com aquela área, workshops, treinamentos, é importante sempre colocar, ok? Entenda que nesse momento, quanto mais conhecimento você tiver naquela área, é bem-vindo. Bem-vindo para facilitar suas oportunidades e aumentá-las para conseguir realmente receber aquela oportunidade de emprego tão sonhada, ok? Vejamos agora o nosso último tópico, que será experiência profissional. Experiência profissional foi como eu disse agora alguns minutos atrás. Experiência profissional é uma coisa muito importante e principalmente precisamos ser sinceros, verdadeiros. Por quê? É extremamente importante você colocar apenas as experiências profissionais comprovadas em carteira, ok? É importante sempre isso porque às vezes, volto a dizer, se nós colocamos informação lá que não temos como comprovar em carteira, vai soar como uma mentira.
Então o objetivo aqui é ser o mais transparente possível com a empresa para aumentar as nossas chances de credibilidade, ok? Então coloque sempre em experiência profissional, caso você tenha comprovado em carteira, nome da empresa, o cargo que você exerceu ou exerce nessa empresa, caso você ainda não tenha saído, e durabilidade, quanto tempo você trabalhou nela, porque também isso facilita mais. Às vezes a mesma pessoa trabalhou em apenas uma empresa, mas trabalhou 5, 6 anos, então é uma coisa interessante, é um ponto positivo também, ok? Mas Larissa, se eu não tenho experiência profissional, o que eu devo colocar aí? Posso deixar em branco? Não, nunca deixe em branco essa informação, esse tópico. Coloque sempre nesse tópico a vontade que você tem de receber uma oportunidade para conseguir uma experiência profissional nova. Por exemplo, experiência profissional em busca do meu primeiro emprego, para me aprimorar, para colocar em prática todos os assuntos, todos os cursos que eu aprendi até o momento. Então coloque uma informação ali escrita da seguinte forma: olha, não tenho experiência profissional ainda, porém estou buscando uma oportunidade para colocar em prática todo o conhecimento que eu aprendi ao longo dos cursos que fiz. Então, de alguma forma, você precisa despertar no entrevistador a vontade de te conhecer e querer te contratar. Mostrar para ele, e isso é importante por conta dos cursos, a importância que você não está na zona de conforto. Olha, eu não recebi nenhuma oportunidade ainda de trabalho, mas estou buscando, estou correndo atrás, estou me aprimorando, estou me aperfeiçoando. Então, me dê uma oportunidade que você não vai se arrepender. Então, queira sempre trazer isso, despertar e aguçar naquele entrevistador a vontade de te conhecer melhor. Porque, de alguma forma, vai despertar com certeza nele a vontade de te conhecer e te chamar para uma possível entrevista. Ok? Então, lembrando sempre, se você procurar ser objetivo, claro, não mentir em um currículo, isso com certeza aumentará as suas chances para poder ser chamado em uma entrevista, ok? Então, nossa aula de hoje finaliza aqui. Vou deixar como atividade para vocês que elaborem um currículo, tá? E semana que vem, na próxima aula nossa, nós teremos uma matéria muito interessante, que é a entrevista de emprego mesmo. É você entender, conhecer e se preparar para uma entrevista de emprego. No dia da entrevista, como eu devo me posicionar? O que eu devo falar? Como eu devo agir? Então, são dicas valiosas que vão facilitar o seu conhecimento e a sua preparação para chegar em uma entrevista de emprego pronto, com segurança e firmeza, que aquela vaga será tua. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a nossa aula de hoje e eu te espero na próxima aula, hein? Até mais! Tchau, tchau!